Fala galera do Codando TV, como é que vocês estão? Hoje temos um convidado super, hiper, mega especial, Eduardo Gonçalves Pereira. Ele é Senior Software Engineer na Telos Digital e vem compartilhar um pouco sobre acessibilidade web e os desafios, né, que temos, né, nesse cenário. Então, bora pro vídeo e vamos lá! E aí, Eduardo Pereira, vou te chamar de Dudu aqui, porque eu não consigo. Eduardo é muito sério, né, Dudu? Tranquilo. Ah, show de bola. E aí te apresenta para nós, a gente quer saber um pouco de ti, o que que tu faz, aonde tu esconde, o que que tu come. Beleza. Eu sou o Eduardo, ou Ed, ou Dudu, ou qualquer outra coisa também. Então, respondo, eu sou desenvolvedor na Telos Digital. Agora faz pouco tempo, mas já trabalhei na própria Telos no passado, já trabalhei na Globo também um tempo. Trabalho com desenvolvimento front-end web desde 2017. E de uns anos para cá, ali de 2020 e pouco, eu tenho focado bastante em acessibilidade, é um assunto que eu curto muito. Se der corda, eu fico falando para ele bastante tempo. Tenho focado em HTML bastante, CSS, né, desenvolvimento front-end na base ali, sólida, para aplicações de acessibilidade. É um assunto que eu acho muito massa. Curto bastante falar sobre. Ah, que legal. Bah, eu não sei assim, eu sou mais da parte do mobile, tu sabe, mas quando falam acessibilidade, eu imagino assim várias questões, né? Por exemplo, vários diferentes browsers, vários problemas às vezes que tu resolve num e tu provavelmente tem problema no outro e como é que é esse challenge de implementar acessibilidade em produção, digamos, no ticket da feature que tu tá fazendo? Tu tem espaço para fazer isso ou é algo que já está em ti, que tu já pensa e já faz? Hoje em dia, para mim, já meio que é um pouco mais natural, assim, já boa parte do trabalho, para mim, acessibilidade não é feature, não é algo a mais, e faz parte do trabalho de qualidade do desenvolvedor front-end, né? Então, eu já faz parte de quando tá pensando em outras coisas que tu normalmente tu vai pensar, de tecnologia que tu vai usar, a acessibilidade está no meio de um desses pensamentos, assim. Às vezes tem umas coisas que é meio difícil, porque, né, tu trabalha com outras pessoas, trabalha às vezes com um designer que estão mais apartados, principalmente eu trabalho em consultoria, né, então às vezes, né, quem faz os designs não está próximo no dia a dia, né, daí tem um desafio que às vezes tem algum problema de acessibilidade que já nasce no design e tu não tem como arrumar, né, na parte de programação. A gente tem ali o papel de tentar levantar esse problema, né, levantar que é o problema, porque é um problema, tentar ajudar. Às vezes, né, trabalhando com consultoria depende do cliente estar disposto a aceitar ou não, mas sem o cliente ter que levantar uma especificação assim, a gente quer fazer acessibilidade. Para mim, tem que ter assim por default. Então, no que eu posso, eu tento fazer possível no dia a dia. Mas o técnico ali, às vezes, tem os desafios. Acho que o maior desafio é questão de cultura mesmo, o pessoal se importar, tentar isso, porque eu posso fazer um pedaço do meu lado, mas se todo mundo não está comprado na ideia, pensar, às vezes, que surgem os problemas, né? Infelizmente, hoje em dia mesmo, sendo lei em tudo que é país e tal, o pessoal não dá muita bola para esse tópico, né? Ele é um pouco conversado, às vezes, né? Em curso, em faculdade e tal, né? Normalmente é uma disciplina, é alguma coisa que isso é mencionado e é uma coisa à parte, adicional. Às vezes fica na cabeça, né, que, lá, meu produto, meu aplicativo não deve ter nenhum usuário com deficiência, ou eu tentei avaliar e não achei, né? Mas, pô, será que a pessoa não usa porque ela não quer ou porque ela não consegue, né? E tu sair de cara, né, eliminando esse mercado, eu acho até que é uma decisão ruim de produto, né? Porque é um mercado, vou até falar sobre, né? Mas é um mercado gigantesco aí de pessoas que tu acaba deixando de fora se tu não se preocupa com certos aspectos. Vai, e também acho que também vale salientar que quando tem um aplicativo acessível, não é só a pessoa com deficiência que se beneficia, né? Acho que é toda a comunidade. Então, aquela questão do desenho universal das interfaces, né? Então, eu acho Total. que isso aí é bem como tu disse, a cultura e então eu também gosto de acessibilidade, vou deixar o palco pro Eduardo e qualquer coisinha eu vou estar aí backstage, vou estar aprendendo aí, pessoal. Espero que vocês aproveitem o conteúdo. Vai lá, Eduardo. Show. Então, eu gosto de... Esse papo é bem introdutório, assim, né, para as pessoas pegarem uma ideia do tema de acessibilidade, não é muito para ensinar como fazer X ou Y, mas, né, ter uma introdução, né, de por que a acessibilidade na web pode ser difícil, né, e o que a gente pode fazer sobre isso. Aí, eu gosto de começar, né, do que é acessibilidade na web, às vezes as pessoas nem
sabem desse ponto, né? Então, a acessibilidade, ela assegura que todas as pessoas, independente das habilidades, elas vão poder acessar e interagir com as informações ou serviços disponibilizados na web. E eu gosto muito dessa frase, que é do Tim Berners-Lee, que ele é diretor da WPC e é o inventor da web, né? Que o poder da web está na sua universalidade. O acesso de todos, independente de deficiência, é um aspecto essencial. Então, a web, desde o início, foi pensada, né, como uma ferramenta de acesso universal, e isso inclui, né, tu pensar em acessibilidade desde o início, né? Desde os primórdios, as primeiras tags, né? Por exemplo, a tag de image já tinha uma preocupação de ter texto alternativo desde a sua concepção, que é uma ferramenta que ajuda, né, na acessibilidade, por exemplo, de imagens. E por que que a gente deveria se importar com acessibilidade, né? Por mais que possa não existir uma cultura de acessibilidade, né? A acessibilidade ela já é exigida, né, por leis em vários países, né? Mas começando, né, pelo ponto de vista de direitos civis, a acessibilidade seria a coisa certa a se fazer, mas é um ponto que nem sempre, dificilmente convence as pessoas, né? Ninguém vai fazer algo só porque é o certo, infelizmente. Mas, né, a acessibilidade é lei. Então, no Brasil, a gente tem a Lei Brasileira de Inclusão. Nos Estados Unidos, a gente tem o ADA, que é o American Disability Act, também tem o Section 508, que também tem relação a isso. Na Europa, tem o European Disability Act, que ele passou a ser válido, né, ser realmente reforçado agora, meio do ano de 2025, não lembro, junho, julho, e já tem até recentemente tendo alguns processos que aconteceram lá na Europa em relação à acessibilidade. Nos Estados Unidos, né, o número de processos que cresce, às vezes não é o melhor dos motivos, não é pelo motivo, né, de realmente ter a mudança, mas pelo motivo talvez de especulação financeira, das pessoas verem que certos sites têm problemas, então eu posso processar eles e fazer um acordo, ganhar o dinheiro em cima, mas talvez isso, né, infelizmente, seja o que pode fazer uma empresa decidir ou não, né, se preocupar com a acessibilidade, porque isso pode acabar pesando no bolso dela, né. Aqui no Brasil, muita gente acha, às vezes, que só sites governamentais, né, precisam ter acessibilidade, mas a lei garante que já exige que todos os sites sejam acessíveis. O problema da lei brasileira é que ela é meio subjetiva. Ela diz que a acessibilidade deve ser seguida de acordo com os padrões internacionais de acessibilidade, só que ela não especifica quais. Então também deixa uma brecha atualmente para empresas que eventualmente sofram processo. No Brasil já não tem uma cultura muito de processo, né? Nem sempre as pessoas sabem que tem esse direito, ou tem uma descrença, né, que esse processo vai ser adiante, é muito trabalhoso, né, simplesmente deixam de lado. Mas, né, caso tenha o processo, abre uma margem para as empresas dizer, ó, não diz exatamente o que eu tenho que fazer aqui, né? Então eu não tenho expertise nisso, eu não tenho uma ferramenta para medida melhor, né? E dando um spoiler de talvez, né, possíveis mudanças que estão por vir, né? Recentemente teve uma norma, a BNT no Brasil, feita focada em acessibilidade. E provavelmente a Lei Brasileira de Inclusão, no futuro próximo, vai ser editada para referenciar essa norma ABNT. E ela é um pouco diferente de outras normas que se exigem internacionalmente, mas ela é baseada na mesma norma, né? Então, elas provavelmente, né, vai se encaixar no que outros países já consideram como alguns padrões mínimos, né, para avaliação de acessibilidade. Do ponto de vista de negócios, né? Então, não focar em acessibilidade tem um risco de perder clientes em potencial, tem um prejuízo também, né, de reputação de marca ou produto, tu não ser acessível às vezes, né, e chegar a ter um processo ou um caso que chega à mídia, pode prejudicar a reputação, né? E do ponto de vista financeiro, tem 1,85 bilhões de pessoas com deficiência no mundo, aproximadamente. Se tu contar mais os amigos e familiares dessas pessoas, tu tem um mercado que é maior do que o da China ou da Índia, de pessoas, né, que se importam com esse tema e podem ser potenciais consumidores de algum produto ou serviço que tu esteja disponibilizando, né? E do ponto de vista de qualidade, que é o que eu gosto bastante, né? Um software acessível e bem projetado, ele é um software de qualidade, muitas vezes, né? Porque tem uma camada de preocupação de tu não estar fazendo as coisas sem refletir muito sobre o que está sendo feito. E produtos pensados, né, até como o Moro já falou, produtos pensados para pessoas com deficiências beneficiam todos os usuários. Eu vou até dar outros exemplos mais adiante, né, de como isso se aplica na prática, né. E a web, né, é majoritariamente acessível por padrão. Mas por que o ponto e vírgula, né? Às vezes as pessoas falam sobre
possa ter ouvido falar sobre HTML semântico, né? HTML semântico dá acessibilidade de graça, as tags HTML já têm suporte à acessibilidade, então o que quer dizer que a web é acessível por padrão, né? Então, para exemplificar isso talvez um pouco mais na prática, né? Vamos pensar num seguinte cenário hipotético. Eu quero criar uma página de receitas, tipo um tudo gostoso da vida, alguma coisa assim. E ela vai ter um cabeçalho, o título da receita, uma imagem para ilustrar, né, o resultado dessa receita, ser chamativa. Eu quero uma opção de dar uma nota de 1 a 5 estrelas para essa receita. Eu quero ter a lista de ingredientes e eu quero ter a lista de passos para realizar essa receita. Dada essa lista, né, de requisitos simples, duas pessoas diferentes foram implementar essa lista e chegaram nos seguintes resultados diferentes, que a gente vai ver agora. Então, começando pela essa área aqui da esquerda, no primeiro site, eu tenho o cabeçalho que eu comentei, eu tenho aqui um título que eu consigo ver, eu tenho uma imagem de um cookie aqui, eu tenho as estrelinhas para avaliar essa receita, eu posso clicar nelas, mudar a nota, eu tenho a lista de ingredientes com todos os passos, com todos os itens, e a lista de instruções com o passo a passo de como tem que fazer essa receita, né? Parece que está certinho com o que estava lá na especificação. Agora, nesse segundo exemplo da direita, eu tenho um cabeçalho também, eu tenho um título, eu também tenho uma imagem, eu também tenho uma área de nota aqui que eu consigo mudar minha nota, eu tenho a lista de ingredientes e a lista de passos de instruções. Esses sites aparentemente são iguais, mas como a gente eu falei que eram versões diferentes, né? Tem alguma coisa de diferente entre uma versão e outra. E como a gente está falando de acessibilidade, né? A gente pode ter um palpite que a diferença pode estar na acessibilidade, né? Então, como é que a gente pode, talvez, mensurar a acessibilidade de uma aplicação web? Então, a pessoa, às vezes, uma das primeiras coisas que a gente pode aprender é o teste do Lighthouse. Para quem não conhece, o Lighthouse é uma ferramenta, né, de avaliação de sites. Ela tem vários pontos como SEO, performance, e um deles é acessibilidade. Então, isso já está no navegador Chrome por padrão. Então, se tu inspecionar o teu site, tu consegue rodar isso tanto no teu site, né, localmente, quanto em sites publicados. Tu pode rodar o teste do Lighthouse e ter insights sobre uma aplicação. E um desses insights, né, é a acessibilidade. Então, vamos ver como é que está os scores dessa primeira página aqui. Eu já rodei antes, né, para não ter que rodar o site aqui, mas dá para confiar, essa URL dá para acessar e dá para rodar ela na sua máquina depois para ver os resultados, mas ó, primeiro site, tudo tá nota 100, tudo perfeito. Agora vamos ver o segundo site. E tudo perfeito também, tá tudo 100%. Então, não tem diferença nenhuma entre a página ou a outra, tá tudo perfeito na nossa nota, né, principalmente a acessibilidade que eu tava pensando. Não é bem assim. E é por isso que eu acho que a acessibilidade é difícil, né? Porque a acessibilidade tem coisas que dependem de nuance. Essas ferramentas de avaliação automatizada, como o Lighthouse, elas só conseguem identificar cerca de 30%, 30%, 35% dos problemas possíveis de acessibilidade de um site. Então, por exemplo, um exemplo rápido, né? Uma ferramenta automatizada pode identificar que uma imagem tem um texto alternativo, que é um texto, né, que descreve aquela imagem para alguém que pode estar navegando sem enxergar a tela. Ela consegue identificar que não existe um texto alternativo, mas se o texto alternativo existe e é ruim, tu tem um problema de usabilidade também, ou de acessibilidade. Eu posso escrever nesse texto alternativo imagem, eu posso escrever em todos eles imagem e a ferramenta vai dizer que o texto alternativo está lá e não vai marcar isso como erro. Porque ela não tem a avaliação, né, da qualidade desse texto. Então, esse é um exemplo muito simples, né, de um problema que uma ferramenta não conseguiria pegar, mas tem diversos outros. E agora mostrando, né, o que de fato tem de problema nessas páginas, então, né. Quando a gente olhou essa primeira página e eu estava passando por todos os elementos da página, um por um, eu falei que tinha um cabeçalho, eu falei que tinha um título, uma imagem, um score, uma lista de ingredientes e uma lista ordenada de instruções. A gente consegue, quem está enxergando a tela, consegue entender esses elementos muito pelo que a gente espera visualmente que eles sejam.
cabeçalhos ficam no topo da página, títulos têm letras grandes, né, negritos, são destacados do texto, listas têm indicativos no início, listas ordenadas têm números, né, passos que devem ser seguidos e assim por diante. Se eu desligar o meu CSS, né, toda essa informação que a gente está recebendo visualmente, e eu desligar o meu CSS na primeira página e ter o meu estilo padrão, eu ainda consigo ver aquele título grande, eu ainda consigo ver de um jeito diferente as estrelas que eu posso dar uma nota, eu ainda consigo ver as seções, ingredientes, instruções, eu consigo ver os indicativos de lista não ordenada e lista ordenada. Agora, no segundo site, se eu desligar a minha informação, o conteúdo da informação em si, principalmente nessa aqui de baixo, né? A informação está na página. Ela está acessável, de certa forma, né? Mas ela não tem significado nenhum. Ela é simplesmente um grande aglomerado de informações, né? Inclusive, aqui na parte de notas, né? Eu consigo clicar com elas com o meu mouse, mas se eu tentar navegar nessa primeira opção com o meu teclado, eu consigo trocar as opções. Nessa segunda opção aqui, que eu usei um elemento não interativo por padrão, eu não consigo usar um teclado. Então, pessoas que usam leitor de tela, pessoas que navegam com teclado, não vão conseguir dar uma nota. E elas não vão conseguir identificar de maneira fácil onde estão os ingredientes, onde estão as instruções, da mesma forma que uma pessoa que tem os títulos aqui para bater o olho e saber quais são essas seções vão ter. Elas não vão saber quantos itens na lista de ingredientes tem, né, de antemão. Elas vão conseguir, provavelmente, ler todos os itens. Só que fica muito mais complicado, né? Então, o HTML, ele é essencial como a base da informação, né? Tudo isso que a gente estava falando que estava quando eu estou com o CSS ativo é visual. Tu pode fazer isso de jeitos diferentes, né? Tanto que o esqueleto dessas duas páginas é o mesmo. Ele não tem CSS. Eu estou incluindo mesmo CSS nas duas. Só que num dos lados eu tenho, além da parte visual, o reforço de arquitetura de informação que tem que existir no HTML, né? Tu parte da tua arquitetura de informação e depois tu altera o visual dela, né? Então o HTML ele traz significado para o teu conteúdo. Isso é essencial para a parte da acessibilidade, porque senão mesmo que o teu conteúdo esteja acessável, alguém consiga entender o que ele é, ela pode não ter exatamente, né, para que ele serve, né? Então usar o HTML correto e entender as nuances de como é que é a navegação com leitor de tela, como é que é a navegação por teclado, como é que é a navegação por voz, são coisas que são muito importantes e, às vezes, né, um pouco complexas, né? Se tu não tá iterado ou não vai atrás para aprender, né? Às vezes a gente aprende um pouco sobre tags HTML, usa uma ou outra, né, no dia a dia da forma certa, mas não sabe, né, em detalhes para que cada uma delas serve. Mas, como eu falei, né, a acessibilidade é complexa e eu não tenho tempo, né, no pouco tempo que a gente tem aqui para ensinar, né, ou tentar detalhar, né, quais são as técnicas e tal que tu pode usar, mas eu posso, né, dar sugestões de por onde começar, né. Então, como desenvolvedores, o essencial é focar em HTML, porque o HTML é a base da acessibilidade. Ele não é toda a acessibilidade, ele tem algumas limitações, né, e ele também depende de contexto, só usar o HTML certo não é suficiente, né? Mas o HTML ele tem mais de 100 e poucas tags e todas elas têm um objetivo de uso, né? Todas elas têm uma semântica. Mesmo div e span, que são elementos que normalmente se fala, né, que não servem para nada ou que não carregam nenhuma semântica, eles têm um papel que é ser um container genérico, né, que agrupa informações para estilização, né, então agrupa conteúdos junto, que tu vai ser um hook de estilização para CSS, né, mas eles têm uma função dentro do HTML. E todos os outros têm ele só tem uma função que não traz nenhuma informação a mais sobre o conteúdo que está dentro deles. Já botões, links, cabeçalhos carregam uma semântica a mais sobre o conteúdo que está dentro deles. Né? Um botão diz que esse texto é referente a uma ação que vai ser realizada quando eu for pressionado. O link diz, este é o texto que referencia a alguma página, né? Um lugar que vai ser aberto quando esse link for clicado, seja um lugar na mesma página ou uma outra página web, né? Então, começar a saber sobre HTML é essencial. Não precisa saber todas as 100 e poucas tags, né? A gente acaba usando no dia a dia muito tags próximas, então as tags de lista, navegação, as tags de landmark, né? Header, footer, main, botão, link, cabeçalhos, já é um excelente começo, né? Para saber direitinho para que cada uma serve. E eu recomendo o W3 Schools, o MDN, né? Que são sites que
já destrincha um pouco melhor as informações, diz quais são os casos de uso de cada tag, quais são os papéis dela, né, no sentido de role, de acessibilidade, né, o que isso carrega. Tem a documentação oficial do HTML também, né, mas às vezes ela é um pouco mais detalhada, um pouco mais difícil de digerir, e esses sites, né, já são mais focados em aprendizado e ter as informações ali mais essenciais, e é um excelente ponto de partida, né, para quem talvez seja mais cru nesse ponto. Outro ponto que alguém pode ter ouvido falar, né, quando se fala em acessibilidade é no ARIA, que é o Accessible Rich Internet Application. Porque o HTML, como eu falei, ele é até certo ponto, mas ele tem algumas limitações para enriquecimento de conteúdo, para dar mais contexto, né? Só ele não dá. E o ARIA serve muitas vezes para fazer esse complemento, às vezes para transformar, né, informações que não tenham sido bem construídas em informações mais acessíveis, mas o ideal é sempre partir do HTML ideal e depois usar a área para complementar informações, né? Então, o área é um conjunto, né, uma especificação que tem uma série de papéis, roles, estados, propriedades, que elas definem elementos, né, de interfaces acessíveis, e ela pode ser usada para melhorar, né, a acessibilidade de aplicativos e conteúdos web. E a primeira regra do área, se for ver, é não use área. Ela quase tem uma vibe meio ali clube da luta e tal, né? Mas a ideia não é que fizeram essa regra e depois se arrependeram e não querem que tu use, né? Ah, se tu usar vai ter um problema. Mas esse sentido é que tu deve sempre recorrer primeiro às features padrão do HTML, quando tu pode, né? Quando elas já suprem o que tu precisa, e depois, sabendo o que tu tá fazendo, tu complementa a informação com área. Por quê, né? Porque é fácil de cometer erros com área. Tem diferentes suportes entre navegadores, tem coisas que se tu coloca, né, o área, ele só trabalha com a parte de árvore de acessibilidade do teu navegador. Então, se tu coloca um role área, né, tu pode colocar um papel em um elemento, ou sobrescrever o papel de um elemento. Se tu tem uma div, que é um elemento sem comportamentos padrões, e tu coloca um role de button nele, isso diz para a árvore de acessibilidade a expectativa de que aquela div vai se comportar como um botão. Mas o comportamento, de fato, de um botão precisa ser totalmente implementado pelo desenvolvedor. Então, comportamentos que teriam por padrão no botão não vão surgir numa div simplesmente porque colocou o role lá. Tu vai precisar colocar JavaScript para ativar o botão, tu vai precisar botar handlers de teclado, vai precisar handlers de mouse para clique, tu vai precisar de foco no elemento, né? Vai precisar botar um tab index para o elemento poder receber foco. Tu vai precisar botar no CSS, né, um foco, um outline visível para alguém navegando por teclado ver que chegou naquele elemento. Então, né, o área é muito perigoso, porque às vezes, né, se tu não está ciente de todos esses detalhes, tem roles que dependem de outras roles. Por exemplo, um item de lista só funciona se ele estiver dentro de uma lista ordenada ou uma lista não ordenada, né? Então, tem roles que dependem de outros roles. Então, tu tem que estar muito ciente, né, do que cada um funciona, como é que esses conjuntos das coisas funcionam, para não piorar as situações. O área label, por exemplo, é uma propriedade que ela dá o nome acessível a um elemento. Só que ela sobrescreve as formas padrões de nomear elementos. Então, um botão com um texto dentro, por padrão, aquele texto é o nome acessível do botão. Se tu colocar uma propriedade área label com um texto completamente diferente, aquele texto vai ser substituído. E isso pode, às vezes, ser um problema, porque pessoas que usam ferramentas de voz para navegar, elas para acionar um elemento, elas usam o nome acessível. E se visualmente elas estão enxergando um texto e o nome acessível por baixo dos panos foi substituído com área por algo que é totalmente diferente, vai ter uma discrepância e elas talvez não consigam acessar esse botão. Então, tu tem que estar muito ciente do que tu está fazendo, né, para sempre melhorar a acessibilidade e não acabar piorando. Agora, né, a WCAG. Eu sempre gosto de perguntar, né, quem conhece a WCAG, porque é alguma coisa que às vezes não é muito conhecida, né? Eu sei que muita gente conhece o Node Modules, né? Quem trabalha com JavaScript principalmente, tem essa piada, né? Que quando tu vai começar um projeto, instala o projeto, né? Fica minutos rodando para instalar, né? Todas as dependências que tu instala ali, né? Então o Node Modules é algo gigante. Aí eu resolvi botar como comparativo aqui do lado do Node Modules. Até ficou pequenininho de ver aqui, né? Então vou dar um zoom. Esse aqui é um print da página inteira de documentação da WCAG 2.2. A WCAG é a Web Content
Accessibility Guidelines, então elas são as diretrizes de acessibilidade para conteúdo web. E apesar de falar web aqui no nome, né, o foco é em conteúdo e não só em web, então muitas coisas servem para aplicativo, apesar da nomenclatura, às vezes, né, não ser exatamente a mesma em aplicativos, muitos conceitos se aplicam, existem documentos, né, que tentam elaborar também, né, a diferença entre um e outro, inclusive para a versão seguinte, né, que vai ser a 3.0, que deve vir no futuro, ainda daqui a bastante tempo, né, já está sendo trabalhado há um tempo, o nome vai ser trocado para... vai se manter WCAG a sigla, né, mas vai querer dizer W3C Accessibility Guidelines, né? Eles vão tirar o web, né, para deixar mais claro a intenção de que esses guidelines são para aplicações como um todo e foco em conteúdo, né? Então, como a gente pode ver nesse print, a WCAG é uma documentação enorme. Ela é densa e isso é só a parte de critérios. Dentro dos critérios, tu tem mais documentos sobre explicações desses critérios, né? Mas ela é super interessante, ela é bem completa, mas ela não é tão fácil de se digerir, né? Porque é uma documentação robusta. Então, uma recomendação inicial para quem quer começar a se inteirar um pouco mais da WCAG é o site guiawcag.com. É um site feito pelo Marcelo Salles, que é um especialista de acessibilidade, né, bastante conhecido aqui no Brasil, que tem vários conteúdos sobre acessibilidade por aí, vídeos no YouTube, conteúdo no Instagram, tem vários sites além do guia de acessibilidade, focado em acessibilidade, tem os checklists para a norma de ABNT, que eu comentei antes, nova também. Então, o Marcelo tem vários trabalhos muito legais, até cursos também, muito interessantes, recomendo muito seguir ele, dar uma olhada. E esse site aqui, né, ele traz versões curtas dos critérios da WCAG, né? Os critérios da WCAG, eles são separados em vários critérios, então lá no site dele tu vai ver essa separação via cores também, com os nomes, vai ter o nome de cada critério e um breve resumo ali sobre o que esse critério se trata, né? A documentação da WCAG acho que não é toda traduzida em português, parte dela pode estar em português, né? Mas o site do Salles em si tem em português, tem em inglês, acho que tem em francês e espanhol também, se eu não me engano, né? Então tem essa versão ali, né, mais curta, para talvez quando tu procurar, ele tem uma questão de filtros e pesquisa, então tu pode procurar no site dele alguns termos para ver alguma coisa que se aplica em algo que tu esteja trabalhando. E, né, já quando tu quer dar uma referência rápida para alguém, né, esse critério aqui eu acho que se relaciona, é bem legal. E tem o link, né, direto em cada critério para a página oficial do critério, com toda a elaboração, que é super interessante. Cada página diz qual é a intenção daquele critério, por que ele existe, o que ele pretende mitigar de problemas, né, para que tipo de necessidades ele está suprindo, quais são as técnicas mínimas para tu cumprir. Não é necessariamente que tu tem que fazer exatamente o que está ali, mas vários dos critérios têm exemplos de como é que tu cumpre ou até como tu descumpre um dos critérios ali, né? Vários critérios têm nuances e tal, inclusive um dos pontos um pouco ruins da WCAG, né? Que quando se fala em WCAG, as pessoas pensam que, então eu vou seguir todos os critérios, eu vou cumprir e vai estar tudo certo. Mas isso não é a ideia, né? A WCAG deveria ser o mínimo. Todo mundo está compliant, né? Então, cumprir todos os critérios necessários da WCAG deveria ser o mínimo para acessibilidade, não o teto. Porque a WCAG nem sempre foca na melhor usabilidade. Então, um exemplo simples é que tu tem uma lista que tem 50 links, um depois do outro, né, numa página. Se todos os links foram construídos com link, tem contraste adequado, tem foco visível, todos, né, essa informação pode estar compliant com a WCAG. Essa informação está acessível a diferentes pessoas. Só que a usabilidade é ruim, né? Digamos que tem várias coisas que queira fazer, ou um formulário gigantesco com muitos campos, né? Isso tem uma usabilidade ruim. E não é só ruim para pessoas com deficiência, vai ser ruim para qualquer pessoa, né? Imagina ter um formulário gigantesco, daí tem um critério que esses formulários têm que ter erros associados. Pode associar o erro, mas se a mensagem de erro for ambígua ou ruim, né? Os critérios às vezes não entram nessa nuance, né? E se tu simplesmente quiser fazer o mínimo para passar no critério, tu pode ainda estar provendo uma experiência com uma usabilidade ruim. Então, o WCAG é a base, não é o teto. A gente tem, além de pensar em acessibilidade, pensar em usabilidade dos produtos que a gente está construindo, né? Agora, um exemplo de algumas extensões que eu acho legal e podem ajudar no dia a dia. Primeiro,
a Web Developer, que é a que eu usei para mostrar a parte de CSS. Vou até exemplificar ela aqui de novo, que é essa engrenagem roxinha. E ela não é específica de acessibilidade, mas ela tem algumas funcionalidades que são interessantes. Por exemplo, às vezes tu desligar o CSS para ver como é que está a tua aplicação. Tu pode destacar alguns elementos na página. Por exemplo, eu quero destacar onde estão meus cabeçalhos. E ela coloca, né, esses retângulos coloridos ao redor dos cabeçalhos. É uma ferramenta completa de desenvolvimento com várias coisinhas interessantes para quem é desenvolvedor, então eu acho legal indicar ela. Tu pode desligar JavaScript também, tem, enfim, uma série de funcionalidades que é interessante, não é mega específica, mas é legal dar uma olhada. Outra extensão que eu gosto bastante é a Headings Map. Ela é mega direta no que ela se propõe, mas mega útil, que é ver navegação por cabeçalhos, né? A estrutura de cabeçalhos. A web ela foi pensada, né, muito como um documento de texto no início, né? Hoje em dia a gente que cresceu a complexidade das coisas e faz aplicações web, né, com toda uma vibe diferente, mas a gente ainda estrutura o nosso conteúdo, né, com muitos elementos que são análogos a documentos textuais, né? Então, cabeçalhos são a forma primária de navegação para se encontrar numa página de pessoas que usam leitor de tela, por exemplo. Tem uma pesquisa feita pela WebAIM, né, que é feita anualmente de usuários de leitor de tela, e sempre, né, nas últimas edições, navegação por cabeçalhos é destacado como a mais relevante, a que as pessoas mais usam. Por quê? Quando tu abre um site, tu tá enxergando ele, tu pode scrollar a página rapidamente e ver, né, quais são os cabeçalhos de cada seção e ir direto na seção que talvez mais te importe, né? Então, para entender mais ou menos como o conteúdo está estruturado, uma pessoa que usa leitor de tela pode entrar na página e usar um comando que liste os cabeçalhos, né, no leitor de tela dela, e ela possa ver quais são as seções interessantes dessa página, quero alguma informação específica, talvez possa pular direto para esse ponto, né? Então, o Headings Map, quando tu ativa, ele fica com essa estrutura aqui, né? Ele mostra que eu tenho um cabeçalho de nível 1 e depois eu tenho 2 cabeçalhos de nível 2, ingredientes e instruções, né? Então, ele tem a estrutura dos meus cabeçalhos, né, como se fosse um índice, né, de um artigo, de um documento. A gente está acostumado na Wikipédia, por exemplo, né? Então, a navegação do cabeçalho tem que seguir essa estrutura lógica, né? Idealmente, tem que ter um cabeçalho de nível 1, que tem o título principal, né, qual é o objetivo daquela página, depois tu tem as tuas seções principais de conteúdo, que são os cabeçalhos de nível 2, e assim por diante, né? Seguindo uma ordem hierárquica lógica. E ela não tem a ver com a ordem visual. Tu pode ter, às vezes, um cabeçalho de nível 2 que é maior que um cabeçalho de nível 1. Por algum motivo, tu quer destacar elementos diferentes, né? Tu quer dar o destaque para o conteúdo e não para o cabeçalho, né? É uma seção assim, mas tu quer que o conteúdo seja o destaque, por exemplo, na venda de um produto, né? Tu vai ter features, daí tu vai escrever features pequena, daí tu vai escrever a primeira feature num texto grande. Né? O texto grande, né, ele está dentro da seção features, que está pequenininho. Então, features vai ser o título e o texto grande é simplesmente um parágrafo que faz parte desse título, né? A ordem visual vem depois da intenção de arquitetura de informação. E outra coisa legal é que ela também tem aqui a aba de landmarks. Então, tu pode ver, né, os elementos interessantes de navegação, né? Por exemplo, o cabeçalho é uma landmark, que seria esse banner aqui. Eu tenho uma navegação que está aqui, chama de trocar idioma, então ela está aqui rotulada, identificada. Eu tenho a minha main, né? Então o meu conteúdo principal aqui, que está rotulado pelo meu título de nível 1, mas se ele não tivesse rotulado para esse título de nível 1, ainda estaria aparecendo main. E eu tenho aqui as minhas regiões, que é ingredientes e instruções. Isso acontece porque eu estou usando o elemento section. Vou até dar uma mostrada e entrar aqui no detalhe, que às vezes as pessoas pensam que o elemento section é um elemento mais semântico para seções. Só que se ele só é semântico, só é relevante se tu coloca um nome na seção. Eu estou rotulando a minha seção aqui com essa propriedade area labeled by, baseado no meu H2. Se eu tirar essa informação aqui dessa seção, ela vai... Tem que desligar a extensão, né? Porque ela não atualiza. Ela vai sumir da lista de landmarks. Porque uma seção sem nome é exatamente como uma div. Então, isso é uma preocupação que tu tem que ler na especificação, tem que estar entendido, porque às vezes tu simplesmente botar section em vários lugares porque tu acha que vai ser mais relevante e não adicionar o nome, não vai fazer diferença nenhuma de ter uma div naquele elemento, né? Então, quando tu coloca um nome, né, tu quer que aquilo seja relevante, algo de destaque, né, tu vai fazer isso mais em cabeçalho de nível 2, né, não precisa fazer extensivamente em cabeçalho de nível 3, nível 4, porque daí tu também vai poluir toda essa lista de landmarks, né, tu começa a entrar muito na granularidade e não quais são as seções que são realmente interessantes.
Outro exemplo legal, rapidinho, de mostrar aqui é que se eu trocar, por exemplo, esse H2 para um H3, vamos ver se a extensão vai atualizar já, ela mostra aqui em vermelho que eu tenho um salto de níveis, né? Sempre né, no ideal, tu tem que ter os cabeçalhos na ordem. Então, um cabeçalho de nível 3 tem que ser filho de um cabeçalho de nível 2, né? Ou irmão de outro cabeçalho de nível 3, né? Assim que é montada essa hierarquia de conteúdo, né? Esse alinhamento de conteúdo. Então, essa extensão aqui, se tu tá pulando algum nível, né? Se tu entrar num site, estiver pulando e ativar, ela vai mostrar todos que estiverem errados em vermelho, que já é bem legal. E o Axie DevTools, eu não vou mostrar o Axie especificamente, mas ele é uma extensão de testes automatizados de acessibilidade. É similar ao Lighthouse, mas né, tem implementações um pouco diferentes, às vezes pega coisas de maneira um pouco diferente, mas quando tu instala ele, ele fica na tua aba de inspeção ali do navegador e tu pode, similar ao Lighthouse, que tu roda o teste, rodar o teste do Axie. A versão gratuita te permite fazer o teste da página toda, o que já é excelente, né? A versão paga tu consegue pegar, ter mais informações e talvez pegar partes da tua página, né? Mas a gratuita já te dá a página inteira, né? Então já é bem interessante. E outra, né, que eu vou mostrar um pouco mais, que eu gosto demais, é o Accessibility Insights for Web, que eu vou mostrar essa aqui um pouco mais no detalhe. Então, só mostrar aqui rapidamente onde é que fica o Axie. Então, ó, eu tenho aqui o Axie instalado, então ele fica aqui numa aba específica, né? Eu posso fazer um full page scan e ele vai dar ali problemas que ele possa ter encontrado ou coisas que ele não conseguiu definir exatamente se são problemas ou não, e ele dá uma flag de, por favor, né, confere manualmente se isso aqui está certo ou não, se era a tua intenção de fato, né? Mas, né, só pega 30%, 35% dos problemas possíveis, similar ao Lighthouse. O Accessibility Insights for Web, essa outra extensão aqui, que é esse coraçãozinho. Ele tem a opção de Fast Pass, né, que são testes automatizados igual ao Axie, se for ver aqui embaixo, né, talvez não dê para ver tão bem, porque está pequenininho, mas eles usam o Axie Core, né, então é a lib do Axie, também é a que o Accessibility Insights for Web. Ela pode dispor as informações do jeito diferente, né, mas eles usam as mesmas versões. Aqui tu pode ver exatamente qual é a versão do Axie Core que está usando, né? Talvez o Accessibility Insights não esteja exatamente na mesma versão do Axie DevTools diretamente, né? Mas a base, em teoria, é a mesma. Tem algumas outras ferramentas aqui do Accessibility Insights que são bem legais. Uma delas é a de cor, que é simples, né? Deixa preto e branco para talvez ver problemas de contrastes, apesar de não ser toda a extensão de possibilidades, né? Que tu pode ter com cores, às vezes pode ser interessante. Ela tem uma ferramenta para destacar cabeçalhos também, né? Então eu destaquei aqui, eu posso ver o meu H1, H2, aqui está o H3 que eu mudei, tem o H2, né? Então, diferente da do Web Developer, né? Que só circulou, ela já traz qual é o nível do cabeçalho também. Eu posso expor o nome acessível das coisas, que é legal, então, né? O nome de um título vai ser o próprio título. Eu tenho aqui a minha imagem, então o nome dela é o texto alternativo que descreve ela. Aqui eu tenho, né, o meu elemento de radio com o texto alternativo. A gente pode ver que as notas aqui, né, elas têm um nome acessível que são um número. Visualmente, a gente está trazendo só estrelas, porque alguém que está enxergando a tela pode ver o visual, mas quem não está enxergando a tela ainda vai ter qual é o número de estrelas que tu está dando, né, se for dar uma nota. Aqui tem as seções rotuladas também, as listas rotuladas. Tem a parte de navegação de troca de idioma, aqui, que também está com um nome acessível. Então, tu consegue ver todas as informações que às vezes estão ocultas. Tem a parte de landmarks aqui, né? Então eu posso ver banner, main, a parte de ingredientes, parte de instruções aqui destacadas. Aqui tem uma parte bem legal que são os tab stops, né? Que tu ativa e daí tu vai dando tab na página e daí tu consegue navegar, né, pelos elementos. Aqui a navegação é por setinha, porque eu estou num RAID, né? Então ela consegue construir com números a ordem de navegação que uma pessoa faria por teclado. Isso aqui é legal porque às vezes, principalmente que CSS te dá a possibilidade de trocar a ordem dos elementos, com grid, com flex, né? Mas a ordem de navegação por teclado, ela segue hoje a ordem da DOM. Existem ideias, né, propostas de implementação que a ordem de navegação por teclado possa ser similar à ordem de navegação visual. Mas hoje isso não é uma verdade. Então a ordem de navegação por teclado, ela vai seguir a ordem de elementos na tua DOM. Então se tu colocou um elemento depois do outro no teu HTML, na hora de navegar, ele também vai estar naquela mesma ordem. Se tu trocou com CSS, ele vai primeiro para o segundo elemento
e depois para o primeiro. Isso pode gerar confusão, então não é ideal, né? O ideal é que a ordem visual e a ordem da DOM sejam as mesmas. Então, se às vezes tem elementos interativos que estão com uma navegação, né, muito complexa ou confusa, com essa ferramenta tu consegue, né, fazer essa navegação com tabs, tirar um print e gerar um relatório. Ó, aqui a navegação está confusa, então é bem legal para tu dar uma olhada no que está acontecendo. E a parte que eu acho mais legal do Accessibility Insights, né, que eu comentei muito que os testes automatizados só pegam 30% a 35% dos problemas possíveis. E o resto dos 70%, né, como é que tu faz? Depende de testes manuais, que exigem, né, um conhecimento, né, mais aprofundado para serem feitos e tal, né, mas qual é uma opção, né, para talvez começar a fazer testes manuais e até entender mais a acessibilidade, né, o que procurar como problemas de acessibilidade, que é o assessment. Então, eu já estava com o assessment aqui rolando, eu vou botar para começar um novo. Então, primeiro ponto do assessment são testes automatizados. Então, eu posso rodar os testes automatizados, identificar problemas aqui, né? Todos não ter testes automatizados não quer dizer que não há problemas. Se existem problemas de testes automatizados, eu vou lá e resolvo eles, né? Mas, como a gente falou, isso vai pegar uma parte. O resto, o que tu faz? Aí aqui é muito legal no Accessibility Insights que ele tem várias seções, né? Por exemplo, teclado. Aí eu entro aqui em navegação por teclado. No navegação por teclado, ele pode adicionar aquele Visual Helper, que é o mesmo que eu mostrei dos Tab Stops, né? Nem todos aqui tem essas features, acho que esse é o único que tem uma feature a mais, que é o Tab Stops. Mas aqui tem uma seção de como testar, que é muito interessante. Ele mostra qual é o comando de teclado que tu faz para testar. Tu vai usar o Tab para navegar para frente em elementos interativos e tu vai usar o Shift Tab para navegar para trás. O que é uma armadilha de teclado? Ele diz que é algo que tu chega, né, e o foco não consegue se mover entre elementos. Se tu chega em algum elemento que tem elemento oculto, né, então tu consegue ocultar aquele elemento, tu consegue navegar até todos os elementos interativos, tu consegue acessar, né, e acionar todos os elementos que são interativos. Aí tu vai fazendo tudo isso, né, e depois ele dá aqui. Depois tu anota os seus resultados. Se tu encontrou alguma falha, o critério falha totalmente, né? Não existe, né, um compliance parcial. Ou tu é binário, né? Passou, não passou. E aqui tu tem isso, né? Então, para cada critério, tu vai botar passei ou falhei, né? Então, eu posso botar aqui nesse aqui, eu passei, aí eu vou botar no outro aqui que eu falhei, e daí tem outra opção aqui, passei, né? E daí tu vai, né? Aquela parte dos 70%, que é manual, ele te dá um guia, né? De como testar, o que testar, o que é muito legal. E depois tu pode exportar esse resultado, salvar ele, carregar um que estava sendo feito, né? Isso pode gerar relatórios para tu ver melhoria ao longo do tempo, para poder comunicar, né, para o teu time que algum problema esteja acontecendo. Então, eu acho que é uma das ferramentas que eu acho mais interessante, né? Porque além de ter as partes automatizadas, ela te ajuda nessa parte de testes manuais que é muito maior e vai poder potencialmente encontrar muito mais problemas. Né? Voltando agora, né? Uma parte muito interessante que eu acho essencial para começar a falar de cidade para desenvolvedores, designer, todo mundo que trabalha com produtos, né, é entender que acessibilidade é sobre pessoas e para todas as pessoas, né? Não só para pessoas com deficiência. Então, se tu faz uma aplicação que ela é tranquila de usar com uma mão só, né, não exige uma tensão ali, tu pode usar tranquilamente, os comandos, né, são alcançáveis usando uma mão só. Uma pessoa que não tiver um braço por N motivos, uma pessoa que tiver com uma lesão, ou um pai ou uma mãe que estiver segurando um filho no colo, vai conseguir usar essa mesma funcionalidade. Uma pessoa que tiver cegueira, catarata, que for temporária, ou algum motorista que estiver distraído, né, se eles conseguem usar alguma coisa sem necessariamente estar olhando para a tela, né, ou conseguir operar algo, eles vão ter benefícios similares. Uma pessoa surda, uma pessoa que tiver com uma infecção auditiva, uma pessoa que está num ambiente barulhento, tu tá um barman numa festa, ou uma pessoa que está no ônibus, né, no trabalho, esqueceu o fone de ouvido, tu vai ter alguma coisa com legenda, por exemplo, né, então essa legenda vai beneficiar qualquer pessoa que saiba ler, né, vai poder se beneficiar dessa legenda e conseguir consumir um conteúdo sem a necessidade de ouvir ele. Então, uma pessoa que seja não verbal, uma pessoa que seja com uma laringite, uma infecção, né, de garganta, uma pessoa com sotaque pesado, todas elas vão ter alguma dificuldade de comunicação. A gente não se fala o termo, né, pessoas com necessidades especiais, né, porque todo mundo tem necessidades especiais, as pessoas são diferentes, em diferentes contextos têm necessidades diferentes, né.
Então, por isso que esse termo não é usado, né? Então, quando tu trata, né, de uma gama, né, de necessidades diferentes que todas as pessoas por diferentes motivos podem ter, tu não tá se preocupando com o motivo daquela necessidade, tu tá simplesmente se preocupando em suprir aquela necessidade. E eu recomendo demais, né, que é muito importante, né, saber como diferentes pessoas usam a web. Então, esse site da W3, né, que é do Web Accessibility Initiative, é o /people. Eles têm várias partes, né, não só esses vídeos de perspectiva, mas eles têm personas, têm testemunhos, têm esses vídeos de perspectivas, que são super interessantes para todo mundo que trabalha, né, com produtos digitais, para tu ter uma percepção, uma exposição maior, né, de o que quer dizer, né, pensar em acessibilidade, né? Por que é importante? Às vezes a gente está muito focado, né, no nosso dia a dia, nas pessoas à nossa volta, e a gente não tem tanto contato. Às vezes tu pode ter contato, por exemplo, com alguém que usa letras maiores no celular, né, porque é algo comum para pessoas mais idosas, às vezes tu não enxerga muito bem, mas tem uma gama de jeitos diferentes de navegar, né? Usando leitor de tela, usando teclado, usando comando de voz, usando pointers, né? Então, às vezes, tem sistema que tem só 2 botões, as pessoas usam para navegar, tem joysticks, tem zoom de tela, né? Magnifying glass, né? Aquela lupa, né? Para aumentar a tela, tem aumento de zoom, tem legendas, enfim, texto customizado, tem N jeito, né? Que as pessoas navegam a web, e saber isso, né? Saber para que cada coisa está fazendo, né? Para que tipo de necessidade tu vai suprir, né? Como tu vai ajudar, se tu pensar nisso no dia a dia, é muito interessante, porque tu fica com isso mais na cabeça, né? Então, quando tu tá pensando uma funcionalidade, refinando uma funcionalidade no teu trabalho, no dia a dia, tu já se acostuma mais a naturalmente pensar nessas coisas. Então, chega uma proposta, né, de trabalho, tu já fica mais natural, né? Ah, eu vou pensar, né, como é que é a navegação por teclado, como é que é a navegação por leitor de tela. Se fala muito em leitor de tela, porque pensar em leitor de tela invariavelmente ajuda, né, em vários outros aspectos. Vai ajudar em o conteúdo ser claro e conciso, vai ajudar em navegação por teclado também, né? Vai ajudar muitas vezes na comandos por voz, se os nomes acessíveis estão iguais aos da tela e tudo está bem escrito, mas a acessibilidade não é só sobre leitor de telas, né? Inclusive tem pontos de acessibilidade que não estão focados em tecnologias assistivas, como todas essas que eu mencionei. Pessoas que têm são neurodivergentes, elas podem ter diferentes necessidades para acessar um site, que também vão beneficiar todo mundo. Se tu tem um site que é muito confuso, com muita informação na tela ao mesmo tempo, ele vai ser desagradável, talvez mais para umas pessoas do que outras, mas invariavelmente ele vai ser desagradável para todo mundo. Se tu tem um site só com as informações precisas, bem estruturadas, claras, com uma linguagem que todo mundo consegue entender, não é um juridiquês, por exemplo, não é um monte de termos técnicos, é uma comunicação clara, tu não vai dizer que isso vai ser ruim para alguém, né? Vai ser bom para todo mundo. E eu gosto de deixar uma reflexão final, que é o seu trabalho está construindo ou removendo barreiras na vida das pessoas. É uma coisa muito importante para a gente se pensar no nosso dia a dia, principalmente quando a gente é as pessoas que está construindo as experiências, né, que os outros vão usar, e a gente pode ser, às vezes, a diferença entre alguém conseguir realizar uma tarefa tão simples quanto entrar no banco e olhar o saldo dela, e a pessoa depender totalmente de outra pessoa e não ter autonomia para poder fazer isso no dia a dia, né? Coisas que a gente às vezes não valoriza, que a gente simplesmente vai lá e faz. Às vezes a nossa tecnologia que a gente está criando, né, a web que a gente está criando, pode estar deixando pessoas de fora, e a gente nem está pensando nisso. E era isso que eu tinha para falar. Basta, a reflexão pegou aqui, Eduardo. Foi forte, né? Porque eu anotei várias coisas, foi uma masterclass que o Dudu deu aí para nós. E assim, primeiramente eu quero agradecer ao Dudu pelo tempo, pela masterclass, pela aula perfeita sobre acessibilidade na web. E isso, eu acredito que essa palestra, assim, se tu é profissional mobile, como eu, por exemplo, tu vai aprender muito. Então, até o pessoal do back-end, acho que todo profissional de TI deve assistir essa palestra, até para aprender, né, como é complexo tu fazer um site acessível, né? Até, eu não sei, eu tenho uma única pergunta que eu ainda tenho, assim, dúvida, que seria, tipo, não mostrou uma ferramenta apenas, tu mostrou
várias extensions, tu mostrou uma documentação da WCAG com várias páginas, então dá para ver que é algo muito complexo. E assim, a questão do bom senso é o que impera. Então, digamos que, ainda assim, hoje, o mais efetivo seria coletar feedback de um usuário que é um público-alvo dessa. Total. A gente tem, né, tu pode ir muito longe, né, sabendo a base, sabendo o que tu quer construir, para que cada coisa serve, como é que ela funciona, sabendo como diferentes pessoas vão usar, né, o teu produto, o teu aplicativo, o teu serviço, etc. Tu já vai muito longe. Mas tem certos casos, quanto mais complexo, né, hoje a gente tem sites, né, de conteúdo das antigas são fáceis de fazer acessíveis, porque eles são muito baseados num documento. Mas quando a gente entra muito nas web applications, né, às vezes a gente começa a ser mirabolante e ter coisas flutuando, elementos interativos, tabelas que dentro das tabelas tem botões e accordions, né, as coisas começam a ficar complexas demais. Nesse caso, tu pode ir até certo ponto no bom senso, né, mas tu nunca vai ser, né, se tu não é usuário de leitor de tela, né, se tu não é usuário de uma tecnologia assistiva específica, tu não vai conseguir simular isso. Tu tem viés, né, então eu posso apagar a minha tela e tentar navegar com o leitor de tela, mas eu projetei aquela tela, eu já vi aquela tela alguma vez, eu sei onde as coisas estão e eu sei como elas deveriam funcionar, então tu tem um viés, e eu também não tenho o costume de usar leitor de tela no dia a dia. Então, coisas que podem ser ruins, para mim não vai ser. Por exemplo, eu tenho uma descrição de uma imagem que está gigantesca. Aí eu uso o leitor de tela uma vez e passo para aquela imagem, não, tá tudo bem. Imagina alguém que está usando aquilo 24 horas. Se as informações são muito verbosas e chatas, isso vai atrapalhar. A pessoa não pode simplesmente, eu vou ligar isso que está falando no meu ouvido e parar, Não né? fica A pessoa fluido, usa. né? Não É fica óbvio, fluido, ela né? usa aquilo em toda a navegação dela. Então, ela não tem a opção de abrir o olho e ver a tela, ela não tem a opção de, às vezes, pular, né, uma informação, às vezes tem uma informação muito longa e tu quer saber se algo está relevante, está lá, se não está bem estruturado, né, tu tem que esperar a informação acabar. E as pessoas também, por isso que a maioria dos usuários de leitor de tela, se tu vai ver o leitor de tela deles, a velocidade é no talo, porque eles são acostumados, né, com a voz falando muito rápido, porque senão a experiência seria muito maçante. Eu, quando vou testar com leitor de tela, eu testo uma velocidade já mais baixa, porque eu não estou acostumado a usar no dia a dia. Eu não estou acostumado a usar todos os atalhos também, né? Às vezes faço a navegação mais básica entre alguns elementos, mas tem diversos atalhos que podem ajudar no dia a dia, né? Então é como se fosse um power user de uma ferramenta, né? Alguém que usa todo dia vai ter um uso diferente, né? Então, se possível, sempre o melhor é testar com usuários, né? Pelo menos com algum número de usuários, né? Testes de usabilidade, né, por questão de pesquisa, né, de metodologia, tu não precisa ter um número gigantesco, né? Então, a partir de, eu não lembro se é 6, talvez, usuários, tu começa a ficar repetitivo e não vale tão a pena ver com mais pessoas. Mas não é um número gigantesco de pessoas, né? Menos de 10 ali, se tu conseguir com um, é melhor que nenhum. Se conseguir com 2, melhor ainda, né? Então, quanto mais pessoas conseguirem, elas vão te dar o feedback real, né? Ainda tem preferências também, né? Não, um usuário de leitor de tela não é igual a outro usuário de leitor de tela. Tem algumas coisas que tem nuances e preferências, né? Por isso que tu pode testar com mais alguns e tentar o caminho ideal. Se às vezes tu tem uma opção de customização, né? Então é muito interessante, né? Então a pessoa poder modificar a tua aplicação de um jeito que fique mais agradável para ela pode ser interessante. Mas não confundir com aquelas ferramentas, né, que tem em sites, né, que o cara instala um plugin e aparece um botão de acessibilidade, né? Essas ferramentas, elas são muito danosas, né? Elas, às vezes, pioram a informação, né? Elas vendem o mundo de que, tu vai instalar aqui uma linha de JavaScript no teu site e ela vai consertar problemas de acessibilidade, né? Só que ele não tem como, tu imagina no exemplo da imagem que eu falei, né? Eu posso botar uma imagem e escrever imagem nela. Como é que essa ferramenta vai trocar por um texto que seja bom para aquele contexto, né? Ela não tem essa informação. Sim, ele vai ver, tem o texto alternativo, que não significa nada, né? E vai dar o cheque para ti, tá top essa imagem. Exato. Às vezes eles colocam, né, JavaScript, navega pela página e começa a duplicar a informação. Tem um rótulo, então eu vou colocar o area label em cima, né? Porque de alguma maneira você deixar algo mais acessível. Só que não é. O default já é esse o comportamento, né? Então elas adicionam, às vezes, foco em elementos que não são interativos, como se fosse melhorar a navegação por teclado. Só que a navegação por teclado não funciona assim, sabe? Então elas vendem muito uma ideia que é muito atrativa para quem é de negócio da empresa, né? Quando alguém surge com a demanda, o produto tem que ser acessível,
Tu quer uma solução rápida, às vezes tu não tá pensando nisso. Então é muito atrativo. Eu posso simplesmente instalar algo e tá tudo certo, né? Então, e E não eu é bem acho que assim. esse ponto que tu falou, né, quando surge como uma demanda que é do dia para noite, assim, de uma noite para o outro dia, geralmente é uma coisa jurídica, né? Que as empresas às vezes têm que sofrer um processo para colocar no pipeline de desenvolvimento a acessibilidade, né? Então eu Um acho que exemplo isso que tu falou de tu colocar na tua cultura pessoal de desenvolvimento, colocar, eu estou fazendo um software acessível, né? Eu tenho X de conhecimento, então eu preciso aprender mais, aprende mais, coloca o que tu souber ali, né? E tenta fazer algo bom. e o ideal é uma cultura de empresa, né? Porque eu acho que tu tem que fazer o teu lado, né? Fazer a cultura de desenvolvimento. Eu posso fazer o que está no meu alcance. Só que às vezes, para algo ficar um pouco melhor, tem mudanças que tu não consegue só fazer do lado do desenvolvimento. No meu dia a dia chegam coisas às vezes, né, que eu não tenho o time de design que projetou aquilo, né, ali. Então, talvez o mundo ideal fosse que um link tivesse um texto diferente. Ele tem um texto muito repetitivo. Por exemplo, num site de compras, né? Tu tem vários itens de compras e todos os links, né, dizem compre. Aí vai estar compre, compre, compre. Se a pessoa está navegando pelos elementos interativos, ela vai ouvir a mesma label todas as vezes. Talvez seria interessante se a label fosse direto o nome do produto, mas se a gente não tem essa liberdade, eu posso complementar com a área o nome daquela informação, com área ou com outras técnicas também. Inclusive, prefiro outras técnicas de ser compre mais o nome do produto. Então vai ser, por exemplo, compre guarda-chuva, compre balde, né? Então, dentro de cada botão já tem uma diferença de cada um deles, então a pessoa já, se ela navega ao redor e ela vê as informações daquele produto, quando ela chegar no botão, porque ela não estava na tela, ela pode se atrapalhar depois. Esse botão de compre é pro texto que vem depois ou o texto que vem antes? Ele está em cima ou embaixo do produto, né? Tu não tem Ela não essa consegue ordem. ver, tá nessa seção aqui, né? Ela tá navegando, ela tá indo para frente, né? Bah, é verdade. Então, se tu não tem essa referência, a pessoa pode se perder. Então, é uma coisa que, se ninguém pede para mim, não é um requisito, eu sei que eu posso fazer do meu lado, sem ninguém me pedir. Não vai ser um esforço a mais, né, para fazer isso no código, não é nenhum absurdo, é simplesmente colocar o texto ali, esconder ele com CSS dentro da label e já vai ficar melhor. Então, eu faço do meu lado que eu posso. Só que tem algumas coisas que já vão ser mudanças estruturais talvez um pouco maiores. Talvez o design precisasse ser mudado um pouco. Aí tu tem que ter um contato com o time de design, tem que ter alguém, né, que seja disposto a ter essa conversa no time de design. E é uma cultura de empresa. Então, tipo, a galera de produto tem que estar ciente, né, de cobrar isso, de priorizar isso. A galera de teste tem que estar ciente de que testar, né, como é que tu vai avaliar isso na parte de teste. A galera de design na hora de projetar. E a galera de desenvolvimento na hora de implementar, né? Não adianta um fazer o seu lado e na hora de passar adiante, né, não tem essa conversa. Né? O designer pensou em alguma coisa bem feita, mas não teve uma documentação, uma especificação. Na hora que caiu na mão do desenvolvedor que não tem tanto conhecimento, ele não implementa aquilo que foi pensado no início, né? E daí tu tem um gap na estrutura. Então, tem que estar tudo bem coeso, né? E às vezes tem mudanças, né? Que quando dá o processo e tal, as coisas, a galera já está em produção, a mudança vai ser do lado de código. Só que imagina se tu chega num fluxo que não tem como mudar. Vi um caso recente, né, que estavam tentando fazer umas melhorias, tem coisas que tu pode fazer rápido. Mudar a cor no CSS para ter contraste melhor, adicionar o identificador de foco visível, SSS e usar os elementos certos, então tu consegue arrumar no código. Agora imagina um fluxo que precisa que a pessoa faça uma assinatura usando o mouse. E a pessoa não tem um braço, não consegue usar um mouse, não tem controle de motor fino, tem diversas pessoas que não vão conseguir fazer uma assinatura com mouse. Então, é algo que tem que estar na concepção do produto, né? A gente tem que fazer uma assinatura digital, o que a gente vai fazer? Vamos ter algum serviço que a gente possa integrar, que o cara marca um checkbox, isso é legalmente válido? Quais são as opções diferentes que a gente pode prover se alguém não consegue assinar, né? Quais são as coisas legais, né? Mas esse, de fato, é um trabalho muito maior. Só que se ele for feito no início do projeto, provavelmente era muito mais tranquilo do que tu fazer aos 45 do segundo tempo, correndo atrás para não tomar um processo, né, que vai ficar tudo muito mais conturbado, né? Então, quando a gente pensa mais no início, tudo acaba sendo mais fluido e mais barato de fazer, né? Imagina pensar algo que no design a gente arrumou e ficou legal, e daí é só tu implementar, do que algo que tá já numa implementação muito complexa e depois tu quer mudar completamente porque tu percebeu lá na frente que estava desatualizado, né? É um esforço muito maior, jogar código fora, fazer do zero, refatorar, né? É muito mais caro Bem do como que tu tu partir da falou, concepção. tipo, bem como tu falou da arquitetura da informação, às vezes tu tem que mexer na forma que a tela é estruturada, imagina, tu quebra outras coisas, né? Então,
Bem como tu disse, pessoal, conselho, não vamos deixar para última hora, vamos se preocupar para evitar, porque depois quem vai correr vai ser o dev, né? Exato. Na hora que dá o processo, o pessoal vai correr atrás e vai te vira aí pra fazer o que der pra funcionar rápido e tal. E daí, se tu nem sabe, né, o que tu tá fazendo, o que tu tá indo atrás, vai ser mais difícil ainda, mais estressante, né? É bem isso. Dudu, muito obrigado pelo teu tempo, por essa palestra maravilhosa. E aí depois, pessoal, deixem os comentários no vídeo e aí o Dudu vai respondendo também à medida que vão vindo. E não se esquecem de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e mandar para o seu amigo que está perdido, não sabe o que é acessibilidade, não sabe por onde começar, onde é que eu começo. O Dudu trouxe aqui exatamente o manual para ti, por onde começar. Então, para te ser um dev melhor, bora assistir esse vídeo e é isso aí. Falou? Valeu. Obrigadão.